Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa mais uma semana e graças a Deus aqui estamos para abrir a palavra de Deus e também o nosso entendimento para a prática, que é o desejo de Deus e meu também. Toda vez que venho aqui conversar com você, eu desejo isso para a minha vida primeiro e depois para a sua também, tá? E vamos lá, né? Essa semana nós abrimos o livro de Esdras. Você pode ler os capítulos iniciais, tem ali, né, o relato de vários líderes, as suas famílias e tal, do povo que estaria para voltar então, sair ali de onde estavam para retornar para Jerusalém. Veja que nós já estamos no Império Medo-Persa, não é? Lembra lá que do cativeiro da Babilônia muitos vieram e já está em outro reinado, tem um tanto ainda, né, nas cidades principais da Medo-Pérsia que precisava de autorização para voltar para a terra porque eles ainda eram dominados, né, por um reino que assumiu ali o governo. Inclusive, este é um momento muito especial, gente. A gente vai estar agora no ano 457 a.C., tá? E esse é um momento... Você lembra dessa data? Puxa aí na memória. Foi essa data que Daniel deixou registrado. Lá você pode conferir que a gente estudou, lembra? Daniel 8,14, Daniel 9, 24 e 25. Daniel tendo a revelação dos 2.300 anos, que começava aqui, ó, em 457. Neste momento. E também as 70 semanas que começam aqui no decreto do rei Artaxerxes Longímano. É o nome desse rei. Nós estamos estudando sobre profetas e reis. E o rei que nós vamos então acompanhar essa semana é o Artaxerxes Longímano. Por quê? Porque teve aquele Artaxerxes lá no começo, lembra? Que ele falou para parar a construção de Jerusalém, do templo e tudo. Aí depois teve, inclusive, que nós estudamos aqui sobre o rei Xerxes, ou Assuero, do período de Ester. E agora vamos para Artaxerxes Longímano. Já tinha sido construído o templo, né, o segundo templo. Jerusalém tinha sido reconstruída, mas ainda estava precisando de cuidados, de reforma, não estava completamente feito ali o trabalho que devia ser feito na restauração da cidade. E aí vem Esdras, então, o sacerdote, ele era escriba e ele era também mestre da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Quando a própria Bíblia fala Torá, são aqueles livros, o Pentateuco, de acordo com os historiadores, escritos por Moisés, né? Então, ele era mestre, era versado no entendimento. Na verdade, Esdras, ele era de família sacerdotal, ele era da linhagem de Arão, né? Arão lá, ó, irmão de Moisés, e ele foi ensinado e educado nos princípios sacerdotais, né? Era dessa linhagem. E ele era um professor, diz a leitura complementar, que você pode acompanhar no capítulo 50 e 51. Esdras era um mestre mesmo. Ele se aprofundava, gente, no estudo da palavra de Deus, né? Ele foi educado nesse estudo, e não só no estudo da palavra de Deus, mas também ele começou a conhecer, né, ter familiaridade com o estudo da terra onde ele estava, da nação onde ele estava. Ele começou a conhecer o que os sábios do reino Medo-Persa aprendiam. Você pode acompanhar então essas informações na nossa leitura dessa semana. Inclusive, né, fala de escriba, né, aqueles que escreviam, reproduziam algumas coisas relacionadas à Bíblia que eles tinham na mão, que era a Torá, os 5 primeiros livros que nós temos hoje. E ele, inclusive, reuniu vários exemplares da lei que ele encontrou, mandou transcrever e distribuir para o povo. Então, aquela palavra que Deus tinha deixado escrita ali para eles, né, ele multiplicou, fez cópias
Naquela época, né, você tinha que copiar à mão mesmo, né, e fazer tudo assim para poder passar. Era difícil, era complicado. Mesmo assim, ele investiu nisso, né? Ele queria que todo mundo tivesse na mão que a gente tem hoje. É um privilégio ter a palavra de Deus na nossa mão, né? E assim a gente começa essa semana, então, lembrando que Esdras era um homem de estudo, de prática, diz a Bíblia, e ensino. Olha que legal, gente. Ele estudava e ele praticava aquilo que estudava. A gente precisa pedir correndo para Deus isso. Diz que ele buscava a lei do Senhor para cumprir. Não é? Ele tinha um amor enorme pelas pessoas. E esses exemplos deixados para nós hoje é para que a gente faça o mesmo. É ou não é? Diz que ele, cada palavra que ele ouvia, que ele lia, ele buscava com esforço praticar. Precisa de esforço mesmo. E duas coisas nós devemos pensar hoje. Primeiro, que a deficiência no estudo e obediência à palavra de Deus vai enfraquecendo a gente. Vai fazendo com que as nossas más paixões do coração natural, elas se sobreponham. Aquelas que devem ser derrubadas, ao contrário, em vez de ser, né, aviltadas, porque nós temos a tendência pecaminosa e mal, e quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente, dá aquele clique, isso não é bom, né? Isso não é legal. Deus nos ajuda nisso, não só entender que não é bom para a nossa vida, quanto a gente praticar o que é bom, trocar aquele comportamento impulsivo, errado e mal, trocar por coisas boas. Que Deus nos ajude, então, a seguir o lindo exemplo de Esdras nessa semana. Estudarmos mais, buscarmos por nós mesmos como ele buscava e praticar aquilo que nós já sabemos. Isso é muito importante. Faz toda a diferença para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. Vamos então orar, pedir isso para Deus? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque nós ouvimos a Tua palavra e ela se cumpre. Nós vemos aqui o cumprir das profecias dadas a Daniel, o início do decreto dado por Artaxerxes em 457 a.C., e nós agradecemos porque nós estamos neste momento acompanhando o registro da história de Esdras, que levou o povo de volta para essa reforma, inclusive espiritual. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvir e sermos ávidos, nos esforcemos para praticar o que o Senhor nos aconselha para o nosso próprio bem. Pedimos para o Senhor, porque essa força não é nossa, vem de Ti, mas nós rogamos que o Senhor nos ajude nessa empreitada de bem para a nossa própria alma, para a nossa própria vida e daqueles que estão ao nosso redor. É o que nós Te pedimos e já agradecemos porque o Senhor opera o querer e o realizar. Portanto, Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorecente de hoje, lembrando de dar o seu joia no nosso áudio do dia e compartilhar para outros o amor do nosso Deus. Não se esquecendo que juntos somos, adoradores determinados para ouvirmos e praticarmos o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.